tudo bem? Bom, finalmente eu reapareci e finalmente é com um vídeo que eu tô devendo pra vocês faz muito tempo, que é um vídeo falando um pouco a respeito dos meus piercings. Eu pedi que vocês fizessem algumas perguntas lá na minha página do Facebook. Eu sempre deixo o link de todas as minhas redes sociais aqui embaixo na box de informações do vídeo. Vocês foram muito gentis e me deixaram várias perguntas lá, então eu vou respondê-las. Mas antes eu gostaria de falar um pouco, bem por cima, assim, a respeito de todos os meus piercings e vamos lá. No momento eu tenho 6 piercings, já tive 7. Eu tinha um labré aqui que eu tirei assim que eu comecei meu tratamento com aparelho, porque ele enroscava no aparelho, etc. Então eu preferi tirá-lo. E eu pretendo colocá-lo novamente quando eu terminar o tratamento com o aparelho. Além dele, eu tenho 2 furos no nariz, um de cada lado. Eu tenho um furo no septo, que foi o meu primeiro piercing. Eu coloquei quando eu tinha aproximadamente 14 anos. Eu acho que eu tinha acabado de completar 14. Eu tenho esse transversal bonitinho aqui, que deixa todo mundo com agonia quando eu faço assim. Eu tenho também um piercing normal na cartilagem, eu uso uma argolinha. E eu tenho o Vertical Bride, que nada mais é do que um piercing vertical feito aqui na região da ponte. Fora esses piercings, eu tenho 2 furos em cada orelha, mas eu não considero furo em orelha como piercing, mas há quem considere, então fica aí na contagem também. Com eles eu teria 10 piercings. Então eu dei uma olhadinha nas perguntas que me deixaram, eu acho que elas estão bem completas, então eu vou passar a respondê-las. E eu vi também que muitas pessoas perguntaram a respeito de cuidados com piercing durante o período de cicatrização, então eu vou deixar pra falar a respeito disso mais no final do vídeo, que aí eu já respondo todo mundo de uma bolada só. Mas enquanto isso, vamos respondendo as outras perguntas. A primeira pergunta que aparece aqui é da Kaliane Macedo e ela disse: confesso que nunca tinha ouvido falar nesse Vertical Bride. Achei bonito. Existem mais lugares inusitados para se furar, fora o que vemos diariamente, que são língua, nariz, umbigo, etc? Beijos. Beijos, Kaliane. E a própria Gi Odidnak, a Gi Cândido, ela comentou aqui nas respostas à pergunta dela que tem o dedo. E sim, pode se pôr piercing no dedo, pode se pôr piercing na mão, pode se pôr piercing no braço. Basicamente, você pode furar qualquer lugar do seu corpo. Antigamente, você tinha que pelo menos conseguir fazer assim no lugar para conseguir furar. Hoje em dia tem também os piercings microdermais, que você basicamente faz uma incisão, um furinho e enfia a joia ali. Eu só recomendo que esses piercings mais diferenciados sejam feitos em profissionais muito bons, que saibam exatamente o que eles estão fazendo para que não perfurem nenhuma veia, nenhum nervo, algo assim que possa se tornar um problema complicado para quem faz. A próxima pergunta que está aparecendo aqui é da Daniele Felipe e ela disse: olá, Sam. Sempre dizem que a dieta durante o processo de cicatrização tem de mudar para evitar problemas de cicatrização. Acho que seria legal se falasse um pouco sobre como foi sua experiência no processo de cicatrização. Bom, Daniele, como eu disse agora há pouco, eu vou falar mais a respeito de cicatrização, focado na minha experiência, é claro, um pouco mais no final do vídeo, porque teve mais perguntas desse tipo. A Nathalie Brito, a minha linda Nathalie Brito, ela disse o seguinte: se tivesse que escolher 2 piercings para usar por toda a vida, quais seriam? Com certeza seria o Vertical Bride, que é esse bonitinho aqui, que é o meu piercing preferido da vida, e o labré. Como eu falei pra vocês, eu tive que tirar quando eu comecei o tratamento com aparelho, mas os 2, assim, pra mim, estaria ótimo, não precisaria de mais nenhum. Ela perguntou também: qual foi o nível de dor de cada um de 0 a 10? Olha, o meu piercing que mais doeu foi o transversal, porque o cara que furou, ele tinha uma mão muito pesada, a minha energia não foi muito com a dele. E parece que eu já saí de lá com a orelha inflamada. Foi horrível e doeu muito. Esse daqui eu diria que doeu um 9. Doeu muito mesmo. Em contrapartida, esse da cartilagem aqui, eu nem senti o rapaz furando. Eu diria que ele doeu um 1, Foi só uma picadinha de leve. Nariz. Eu furei esse lado do nariz com o mesmo rapaz que fez esse daqui, também doeu muito pouco. O rapaz tinha uma mão muito boa. Foi na Galeria do Rock. Doeu também, Esse outro lado aqui eu furei em casa com uma agulha e um gelo, então doeu pra caramba, porque eu não sabia que o nariz podia ser tão duro. Doeu muito. Diria que doeu um 6. Porque eu fiquei furando e cutucando e não conseguia atravessar a agulha e me deu agonia e foi isso. O septo também foi um dos piercings que menos doeu em mim. Eu diria que ele doeu um 3, que foi só aquela picadinha, desceu a lagriminha, fechou. E o Vertical Bride aqui eu diria que doeu um 6.
Não doeu tanto, foi só a picadinha mesmo e na hora de atravessar também doeu. Mas aí já amorteceu logo, ficou tudo lindo. A Nathalie Brito também perguntou, pretende colocar mais algum ou alguns? Então, Nathalie, eu tava com uma ideia de furar as bochechas e fazer mais 2 furos no nariz, colocar uma bolinha acima de cada argolinha que eu tenho. Mas eu realmente não sei se eu vou fazer isso, eu tô meio em dúvida, assim, eu acho que já tá suficiente de piercing no meu rosto. Mas um que eu tenho certeza é que eu vou voltar com o labré, assim que eu terminar o tratamento com o aparelho. Ah, o labré tem gente que chama de labres, labré, eu não ligo pra pronunciação não, tá? E a Nathalie perguntou também se tem algum piercing que eu não colocaria. Eu não colocaria piercings na sobrancelha porque eu particularmente não acho bonito. E também como eu tenho uma mania de simetria, se eu colocasse de um lado eu teria que colocar igual do outro e... não acharia legal não. Mandou um beijo Nathalie, um beijo enorme pra você. Aí a Ana Cláudia Ribeiro, ela disse: foi difícil achar um profissional que soubesse fazer o vertical bright ou qualquer body piercer sabe fazer? Você pretende colocar mais piercings? Manda beijo pra mim também. Um beijo, Ana Cláudia. E na verdade o vertical bright eu furei em casa, com a Natália Rocha, do canal chamado Narema Noctua, ela que fez o furo pra mim, e não foi um furo nada complicado de se fazer, então eu creio que qualquer profissional saiba como fazê-lo. Mas mesmo assim é bom você dar uma pesquisada em bons profissionais, né? Ela perguntou também se eu pretendo colocar mais piercings. Eu pretendo com certeza voltar com o meu labré, como eu já falei pra vocês, e eu fico sempre na dúvida se eu coloco ou não piercings na bochecha e mais piercings no nariz. Vamos ver, né? A Carla Araújo perguntou se você consegue ficar sem o do septo, se corre risco de fechar se ficar muito tempo sem. Ela disse: tô com o meu tem um tempo já, mas tenho medo de tirar um tempinho. Aí, como imagina que você esteja mais tempo, pode tirar minha dúvida. Então, Carla, o piercing do septo é o piercing que eu tenho há mais tempo, desde mais ou menos meus 14 anos. E eu lembro que eu tirei ele, eu fiquei pelo menos uns 6 meses, 8 meses sem o piercing, depois que ele já tinha cicatrizado e ele não fechou. O que acontece é que parece que o furo dá uma diminuída, então a joia que eu costumava usar, eu tive que forçá-la muito para que ela entrasse de novo. O furo ainda estava lá, só que ele estava com um diâmetro bem menor. Então é isso que pode acontecer, mas como cada corpo funciona de uma maneira diferente, eu jamais saberia te dizer com certeza. A única certeza que eu tenho é que se você tirar o seu piercing enquanto o furo ainda não estiver completamente cicatrizado, aí ele vai fechar por completo, você vai ter que fazer um furo novo. No caso do meu marido, ele tinha furado o septo recentemente, só que durante o banho aconteceu do piercing cair. E aí a gente encontrou o piercing, lavou o piercing, tudo bonitinho. E quando foi colocar de novo, o furo dele já tinha fechado, porque tipo, não fazia nem uma semana que ele tinha furado. Então vai muito de pessoa pra pessoa mesmo. A Jéssica Duarte disse: Sângela, acho que seria legal falar sobre os cuidados com os piercings, o tempo de cicatrização. Muitas pessoas têm dúvidas ou curiosidade em relação a esses 2 tópicos. Um super beijo. Um beijo grande, Jéssica. E sim, assim que eu terminar de responder as perguntas, eu vou falar mais a respeito disso. A próxima pergunta que tem aqui é da Aninha Procídio. Me perdoa, Aninha, se eu estiver falando seu sobrenome errado. Mas ela disse o seguinte: se esse piercing vertical bright der problema que tem que tirar, você sabe se ficaria marcado? Bom, eu creio que sim, Aninha, porque o meu labré tem o furinho dele, a marca do furinho dele até hoje aqui. Tá fechado, né, porque mucosa é certeza que fecha quando você tira. Então tá fechado, mas tem a marquinha aqui. A Adila Sonali perguntou: como foi o processo de cicatrização e quais dicas você dá para a higienização do local? Já falo sobre isso, Adila. A Júlia Bogater perguntou: a perfuração do vertical bright possui alguma diferença para o modo de furar de outro piercing? Manda beijo pra mim. Um beijo, Júlia. E não possui nenhuma diferença. Basicamente a Natália fez assim e passou o catéter. Muito simples e muito rápido, não tem diferença não. A Débora Bedento, ela perguntou: gostaria de saber se são todos os profissionais que fazem essas perfurações diferentes, tipo a sua vertical bright, ou perfurações na nuca, não sei o nome dessa, sorry. Então, Débora, é aquilo que eu disse, eu não fiz num body piercer, mas eu tenho quase certeza de que todo profissional, desde que ele esteja mais tempo no mercado, já tenha trabalhado com diversas pessoas, ele vai saber fazer qualquer tipo de perfuração. Principalmente se for um bom profissional, que já participou de várias palestras, de vários workshops. Então você só tem que tomar cuidado de escolher um bom profissional, mas eu creio que a grande maioria, se não todos,
consiga fazer perfurações assim. A Dayalen Nascimento, ela perguntou: por ser um piercing diferente, ele, o Vertical Bride no caso, tem algum cuidadinho especial ou é a mesma coisa dos outros? A mesmíssima coisa dos outros, Dayalen. Ele exige uma atençãozinha mais especial, porém os cuidados são os mesmos sim. A Victoria Sudário Diniz disse: é muito dolorido? Como é o procedimento ao furar? Os objetos usados são normais ou é diferenciado por serem uma área diferente? Quanto tempo você tem ele? Adoro seus vídeos, beijo. Muito obrigada, Victoria, muito obrigada e um beijo grande pra você também. Esse piercing aqui eu tenho desde dezembro do ano passado, faz muito pouco tempo. E o que a Natália usou pra furar foi um catéter, eu não lembro qual o número do catéter, mas foi um catéter normal, luvas, basicamente foi igual a qualquer outro piercing. Como ela não tinha aquela... eu não sei o nome daquilo, então vou chamar de tesoura, que serve pra juntar a pele, ela fez com os dedos mesmo, passou o catéter e foi muito simples. E se foi muito dolorido? Não, não foi muito dolorido. Só saiu uma gotinha de sangue aqui por onde o catéter saiu. Foi muito suave. A Andy Ferreira perguntou: como está sendo sua experiência com esse piercing? Ele causa algum incômodo? Manda beijo pra mim. Um beijo grande, Andy. Muito obrigada pela sua pergunta. Como está sendo sua experiência com esse piercing? Está sendo completamente normal, ele não me causa nenhum incômodo. O que já aconteceu é que eu sou uma pessoa muito cuidadosa, só que não. Então na hora de tirar a blusa, passar a blusa pelo pescoço, acontece da blusa enganchar na bolinha e puxar o piercing. É uma dor assim que eu não saberia como explicar. Dói demais, parece que vai rasgar a minha pele a qualquer momento. Fora isso, quando eu dou uma apertada aqui, eu tenho uma sensação muito engraçada aqui bem no meio. Eu não sei explicar que sensação que é. É como se a minha pele aqui do meio estivesse morta, é muito engraçado. Mas, sei lá, normal, assim. Fora essas ocasiões que o piercing engancha, não tenho nenhum problema. A Paula Nogueira perguntou: de onde veio a inspiração para colocá-lo? Já pensou em colocar o microdermal? Blessed be. Abençoada seja também, Paula. De onde veio a inspiração para colocá-lo? Eu lembro que muitos anos atrás, lá estava eu no Fotolog por volta dos meus 13 para 14 anos, e eu segui uma moça que ela tinha uma irmã gêmea, e ela tinha um estilo maravilhoso assim, e eu vi ela com um piercing igual a esse, eu falei, um dia eu terei esse piercing. E nunca esqueci disso. Além disso, esse tipo de piercing me lembra muito o bindi, usado pelas indianas. Aquelas joias que elas colam aqui no meio da testa ou fazem por meio de pintura, representando o terceiro olho. Então eu acho esse paralelo muito interessante e foram as minhas principais inspirações para colocá-lo aí. E se eu já pensei em colocar o microdermal? Não, Paulo, eu nunca pensei. Porque basicamente o microdermal é um piercing que tem prazos de validade. Na maioria das pessoas, a pele com o tempo vai rejeitando o piercing e acontece de o piercing cair e fica lá só a cicatrizinha dele. Então eu nunca pensei em colocá-lo, eu prefiro os surfaces mesmo. A Cristiane Lopes, ela perguntou: colocaria em mais algum lugar inusitado? O que você acha daqueles ganchos que põe nas costas para se elevar? Manda um beijo pra mim nos seus vídeos. Muito obrigada, Cristiane, um beijo muito grande pra você. E se eu colocaria em mais algum lugar inusitado? Eu gostaria de colocar na nuca, inclusive, um surface na nuca ou aqui no decote, eu acho lindíssimo. Mas eu acho que é só. E o que eu acho daqueles ganchos que põe nas costas para se elevar? A suspensão corporal. Eu acho bem legal, eu acho muito interessante quem pratica. Já tive curiosidade de praticar, mas por enquanto eu tô suave, mas eu acho super legal. O Gabriel Souza, ele pediu para falar mais a respeito de preço, dor, alimentação depois que fura, tempo de cicatrização, cuidados, incômodos depois que furou e etc. Beijos grandes, Gabriel. E a respeito de alimentação, tempo de cicatrização e cuidados, vou falar mais no final do vídeo. Agora, referente a preço, aqui na Galeria do Rock em São Paulo, basicamente qualquer piercing, já com a joia inclusa, custa em torno de R$25. São raros os piercings que custam mais do que isso. Agora, em estúdios de bairro, já são preços variados. Por exemplo, paguei R$40 para furar o septo na época em que eu furei aqui no meu bairro. O mesmo piercing na Galeria do Rock teria saído R$25. Então a questão do preço, ela depende muito do local do estúdio, depende muito do profissional e do local que você pretende colocar o seu piercing. Alguns cobram um valor único para qualquer furo, outros não, então depende muito mesmo, é complicado falar de preço.
A Ranita Violet disse: você colocaria o mesmo piercing na sobrancelha? Acha bonito? Beijos. Beijos, Ranita, e eu não colocaria porque, sinceramente, como eu falei lá pra Nathalie, eu não acho muito legal o piercing na sobrancelha, mas aí é questão de gosto pessoal mesmo. A Akemi Yamaguchi, desculpa se falei seu nome errado, por favor, ela perguntou, de 0 a 20, o quanto que doeu na hora de furar? Eu acho que ela está perguntando a respeito do Vertical Bride. E ele doeu bem pouco. Ele doeu em torno de 0 a 20, eu daria pra ele um 8, vai. Doeu menos que a média. A Diana Decker, ela perguntou: quais os piercings que nunca colocaria e por quê? Pretende pôr mais? Então, Diana, eu não colocaria piercings nas sobrancelhas porque eu particularmente não acho bonito. Um que eu tenho certeza de que eu vou colocar de novo é o labré assim que eu retirar o aparelho. E fora isso, eu sempre fico na dúvida cruel entre os piercings da bochecha e os piercings do nariz, que eu não sei se eu ponho ou não ponho. A Débora Diniz perguntou: você pensa em colocar mais algum? Se sim, onde? Um beijo grande pra você, já respondi sua pergunta. A Gabriela Borges, linda, perguntou: como é feita a troca de joia? Bom, Gabriela, na verdade eu sou uma pessoa que mal costuma trocar de joia. Quando eu gosto muito da joia, eu deixo ela ali pra sempre. Por exemplo, essa daqui eu nunca troquei desde que eu fiz o furo. E faz uns bons anos que eu tenho esse furo. E dependendo da joia ou da habilidade da pessoa, eu recomendo inclusive que ela vá no body piercer para que ele troque a joia pra ela. A Letícia Braz perguntou: está namorando algum furo pro futuro? Manda beijo pra mim. Um beijo grande, Letícia. E dos furos que eu estou namorando pro futuro, o único que eu tenho certeza mesmo é o labré. Agora, a respeito dos furos das bochechas e de mais furos no nariz, eu ainda não tenho certeza nenhuma. A Gabriela com linda, diva e maravilhosa perguntou qual doeu mais e disse que quer um beijo. Um beijo muito grande, Gabriela. E o que doeu mais, sem sombra de dúvidas, foi esse bonitinho aqui, o transversal. Doeu muito e depois inflamou, foi o piercing que mais me deu trabalho. E a última pergunta que eu tenho aqui é da Lisandra Lola e ela perguntou se eu penso em colocar mais algum piercing, e qual? Então são esses, Lisandra. Eu só tenho certeza de que eu vou voltar com o meu labré e os outros eu ainda estou pensando. Mas normalmente piercing é um negócio que eu faço muito por impulso, então é bem capaz que amanhã eu apareça aqui com um piercing novo e eu nem tenha pensado nele antes, sou assim. Bom, e basicamente as perguntas foram essas. Agora falando a respeito de cuidados com os piercings, é óbvio que o principal cuidado se trata da higienização do local, principalmente nas primeiras 3 semanas ou no primeiro mês que você furou. O que sempre me recomendam quando eu vou a algum estúdio para fazer um furo é que eu lave o local com sabonete antibacteriano, tipo Protex, no meu caso Protex é o meu preferido, e que quando eu não puder lavar com Protex, eu lave pelo menos com soro fisiológico. Então, como eu faço? Eu lavo bastante o local com água e sabonete Protex, deixo a espuminha agindo ali e depois eu enxago com água mesmo ou com soro fisiológico. Além disso, o que sempre dá muito certo pra mim, que agora eu não deixo mais de ter sempre que eu faço um furo novo, é a pomada Nebacetin. A Nebacetin parece que é um milagre, assim, um produto miraculoso, porque eu lembro desse piercing aqui, nos primeiros 3 dias ele ficou extremamente vermelho, parecia que ia sair uma queloidezinha aqui bem no furo de cima, e eu comprei a Nebacetin, deixei o piercing de molho no Nebacetin e de um dia pro outro o negócio estava 100%, foi incrível. E a pomada Nebacetin você encontra em qualquer farmácia por aproximadamente 12 a 15 reais e dura uma vida inteira, então vale muito a pena. Eu também não recomendo que vocês lavem com tanta frequência, porque assim, a higiene é óbvio que ela tem que ser feita, é essencial para a boa cicatrização de um piercing, porém há pessoas que exageram e é óbvio que nenhum tipo de exagero é bom. Então se você lava toda hora, o que pode acontecer é que a pele do local ela vai ficar ainda mais lesionada, ainda mais irritada e isso pode prejudicar também o processo de cicatrização. Agora, a respeito de alimentação, o importante é que você coma mais alimentos desintoxicantes, ou seja, mais verduras, mais frutas, evite sal, refrigerante industrializado, porque são alimentos que inflamam o nosso organismo, tendo piercings ou não. Agora, no momento que você fura, todo o body piercer te proíbe basicamente de comer os alimentos mais intoxicantes, que são as gorduras, especialmente carne de porco, no caso presunto, bacon, linguiça e chocolate. Agora, esse negócio da alimentação eu vou confessar pra vocês que eu quase nunca sigo. Eu basicamente já saio do estúdio comendo uma barra de chocolate.
mas o meu organismo ele é ótimo em cicatrização, ele cicatriza muito rápido. Não é algo que eu recomendo que vocês façam, porque cada corpo reage de uma maneira, e o que eu recomendo é que vocês sigam completamente as dicas do seu body piercer. Não façam como eu, por favor. Agora, com respeito à higienização, eu sempre fiz a higienização o melhor que eu pude. Uma coisa que eu confesso que eu faço é ficar arrancando as casquinhas que aparecem no furo. Eu também não recomendo que você faça isso de maneira nenhuma, tá? Não sigam o meu exemplo, sigam o meu conselho, por favor. E é isso aí. Alguns piercings demoram de 3 meses a 1 ano e meio pra cicatrizarem por completo, então é muito tempo. No primeiro mês, segundo mês, vai parar de sair secreção, vai parar de ficar avermelhado o local, mas isso não significa que o seu piercing está 100% cicatrizado. Então evitem por tudo fazer a troca da joia nesse período que o piercing parece cicatrizado, mas não está, porque ele pode voltar a inflamar, ele pode voltar a ficar vermelho, o furo pode fechar, então muitas coisas podem acontecer. Eu não recomendo de maneira alguma que vocês tirem os piercings, seja para trocar de joia, para fazer qualquer outra coisa, no período menor a 6 meses. Então basicamente é isso. A Júlia Bogater, ela falou o seguinte aqui, onde eu pedi pro pessoal fazer as perguntas, ela falou: fala de todas as suas experiências com piercing, ia ficar bem legal. Então eu resolvi separar uma experiência que foi quando descobriram o meu primeiro piercing, que foi o do septo. Foi muito engraçado. Eu furei esse piercing exatamente porque ele é fácil de ser escondido. Então na época eu usava uma ferradura, que é o único tipo de piercing que dá pra esconder nesse local. E quando eu estava em casa eu usava a ferradura pra dentro do nariz. Assim, parecia que eu não tinha piercing algum. E quem descobriu foi meu irmão mais novo, porque ele olhou pra cima e ele falou: Irma, que ele me chama de Irma, não chama de irmã. O que é isso brilhante dentro do seu nariz? Aí eu falei: não sei, deve ser alguma sujeirinha. Ele: sujeirinha brilhante, Irma. Aí ele começou a sair gritando pela casa que eu tava com piercing, que era um piercing. E aí a minha avó ficou desesperada, pediu pra eu mostrar e foi horrível a situação. Aí a minha avó falou que ia arrancar, aconteceu aquele arranca-rabo todo, aquela coisa bem bonita, mas eu consegui acalmá-la. Falei: vó, isso daqui dá pra esconder, é um piercing pequenininho e tal. E eu fui amaciando a minha vovó e ela deixou que eu ficasse com ele. Só que ela disse que ela não queria que eu colocasse mais piercing algum depois desse. E como vocês podem perceber, eu coloquei, e coloquei muitos antes de completar 18 anos, mas ela parou de se importar também e deixou de mão. Mas eu lembro muito dessa ocasião porque foi muito engraçado, eu tentando enganar o meu irmão mais novo e ele sendo mais perto do que eu. Mas tá bom. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só deixar aqui nos comentários que eu leio todos. E é isso aí. Um beijo e até o próximo.